Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando mais uma aula de Biologia. Nós vamos manter o mesmo esquema da semana passada, então nós vamos ter duas aulas assíncronas, quer dizer, aulas que não são ao vivo, vocês estão assistindo aos vídeos. Na primeira aula, a ênfase vai ser fotossíntese, finalizar esse conteúdo, e depois nós entramos na segunda aula, também assíncrona, com os conteúdos relacionados à respiração. É importante lembrar que ainda no dia de hoje vocês vão ter mais duas aulas síncronas, então onde eu vou estar online conversando com vocês, uma de manhã e uma à tarde. E aí sim vocês terão oportunidade de tirar todas as dúvidas, discutirem esses conteúdos que nós vimos nesse período da manhã. O conteúdo inicial de fotossíntese inicia na página 12 e vai até a página 17, caso vocês estejam acompanhando pelo livro. Então eu preciso que vocês lembrem dessa fórmula, que seria uma fórmula simplificada da fotossíntese. Então, o que eu vou ter nessa fórmula simplificada? Lembrem que para ter a fotossíntese, eu preciso de moléculas de CO2, ou seja, dióxido de carbono, e essas moléculas de dióxido de carbono, elas vão chegar até a folha a partir de uma estrutura chamada estômato. Esse estômago ele tem a possibilidade de abrir e fechar, então quando ele está aberto, a planta vai absorver o gás carbônico da atmosfera. Precisa também de moléculas de água. Essas moléculas de água vão chegar até a folha a partir da raiz, que absorve essa água pelos pelos absorventes. Essa água cai então no xilema, sobe pelo xilema, chegando até a folha. Opa, só arrumar aqui, pronto. Como o nome diz, fotossíntese, eu preciso obrigatoriamente da presença de luz para iniciar esse processo. Então, a luz, ela vai atingir a folha. A folha, na maior parte das vezes, ela tem o formato de uma lâmina. Tudo bem que existem exceções, como, por exemplo, pinos, que tem um formato que parece uma agulha, que nós chamamos de acicular. Mas esse formato de lâmina permite que a planta receba uma quantidade muito maior de energia solar para realizar a fotossíntese. Dessa forma, ela vai produzir moléculas de açúcar, no caso aqui no nosso exemplo, uma molécula de glicose, também moléculas de água e também moléculas de oxigênio. Então lembra, esses valores que estão aparecendo, eles ajudam a balancear essa fórmula. Lembra que você deve ter estudado balanceamento, toda aquela ideia de Lavoisier, aquela questão de que eu não estou criando algo, estou transformando algo, então eu preciso de um equilíbrio nessa equação química. Então, quando eu penso na luz, lembra que a luz ela vai funcionar como ela tem determinados comprimentos e esses comprimentos de onda eles podem ou não atuar no processo fotossintético. Então, o que nós entendemos hoje, o que nós sabemos a partir das pesquisas, é que o espectro da fotossíntese está aqui dentro da luz visível, principalmente entre o azul e o vermelho. Diferente do que muita gente pensa, não no verde. É uma questão de física relativamente simples, mas a cor verde, quando ela bate na folha, ela vai ser refletida e não absorvida. Então, dessa forma, o que eu utilizo na fotossíntese são principalmente os pigmentos entre o espectro visível do azul e o espectro visível do vermelho. Então, aqui nessa imagem eu consigo ver exatamente isso, que a absorção do azul e a absorção do vermelho durante o período de fotossíntese é muito maior do que a absorção dos outros comprimentos de onda, incluindo o comprimento de onda verde. Bem, quando esse comprimento de onda chega, ele vai atingir o que nós chamamos de complexo antena. Esse complexo antena vai ser responsável justamente por receber essa energia e permitir a conversão dessa energia em formas utilizáveis pela planta. Então, ao retomar aquele slide inicial, lembra que nós temos aqui uma reação química. Então, eu tenho reagentes e tenho também um produto. Pensando isso do ponto de vista da química,
e também das reações biológicas, se eu tenho os reagentes e formo produtos, isso pode levar à liberação de energia, ou então ele pode levar à formação e até a fixação dessa energia. Então vejam, uma possibilidade, lembra que nós chamamos isso de endergônica, você tem os reagentes, nós tivemos então a produção de energia que está sendo armazenada, o que vai ocorrer principalmente com os produtores. Nos consumidores, então, quando houver a quebra desses reagentes, a energia vai ser liberada e dessa forma vai ser perdida, vai ser transformada. Lembra que tem muita essa questão de que não se perde, todo se transforma. Numa ideia, então, de exergônica. Então, basicamente, eu vou pensar que a fotossíntese ela é muito mais endergônica, enquanto que a respiração vai ser muito mais exergônica. Quando eu olho de perto o cloroplasto, que vai ser responsável por todo esse processo de fotossíntese, eu consigo ver que ele tem duas camadas. Então ele tem duas membranas, né? Uma membrana externa e uma membrana interna. E veja que ele vai formando como se fossem pequenos caminhos, que são as lamelas, e essas bolinhas, que são tilacoides. O conjunto de tilacoide vai formar um grânum. Então, essa estrutura básica é uma estrutura já conhecida há muito tempo da biologia, e é importante lembrar que, teoricamente, esse cloroplasto ele era um ser vivo independente. Nós entendemos isso pelo fato dele conseguir se reproduzir e pelo fato dele possuir um DNA próprio. Então, quando eu penso nesse cloroplasto, eu penso que ele provavelmente era um ser vivo independente, autotrófico, ou seja, ele tinha capacidade de fazer fotossíntese. Quando ele fez uma simbiose com uma célula, ele passou a ter uma possibilidade de vida muito melhor e acabou ficando dentro dessa célula, o que nós chamamos de teoria endossimbiótica. Lembrando que essa teoria é válida tanto para cloroplasto, que realiza a fotossíntese, quanto para os processos de respiração realizados pela mitocôndria, onde a mitocôndria também seria uma estrutura endossimbiótica. Se eu ampliar muito a estrutura do cloroplasto, eu vou conseguir ver pelo menos algumas estruturas importantes. O que eu vou chamar de fotossistema 2, fotossistema 1 e aqui uma máquina de ATP sintase. Então, nessa imagem, o que eu tenho é uma representação real de como são essas proteínas que atuam na fotossíntese. Real porque isso aqui, essa imagem foi obtida a partir de difração de raio-x das próprias moléculas existentes em um cloroplasto. Bem, vamos dar uma pensadinha nas questões mais químicas da fotossíntese e depois nós voltamos nessa imagem. Então, quando eu penso do ponto de vista da química, eu vou entender que eu preciso produzir moléculas de ATP, justamente porque as moléculas de ATP vão ser a minha moeda energética, ou seja, a minha reserva de energia é o ATP, adenosina trifosfato. Então, percebam que eu preciso converter, em alguns momentos, o ATP em ADP, em muitos momentos eu converto o ADP em ATP, ou seja, eu posso ter uma reação onde eu estou produzindo energia, mas eu posso ter também reações onde eu estou liberando energia. Então eu posso ter tanto reações exergônicas quanto posso ter reações endergônicas. Conhecendo o ATP um pouco melhor, então veja aqui, eu tenho adenina. Lembra que nós já estudamos a adenina anteriormente, não dentro do ATP. Temos uma ribose, que também é um açúcar que nós já estudamos. E aqui nós temos o fosfato. Então veja, como nós temos 3 fosfatos, eu teria 2-di e 1 eu teria monofosfato. Então, quando eu tenho apenas uma molécula, eu teria uma adenina
ou adenosina monofosfato. Quando eu tenho 2-fosfato, adenosina difosfato. Quando eu tenho 3, adenosina trifosfato. A molécula mais energética vai ser justamente aquela que tem uma maior quantidade de fósforo, ou seja, o trifosfato. Então, como eu já mostrei anteriormente, e como eu já falei também, a folha ela é formada por células. Lembra que a célula vegetal tem como algumas características a presença do vacúolo, a presença de uma parede celular e a presença de plastos. Nesse caso, um plasto especial responsável pela fotossíntese, chamado cloroplasto. Cloroplasto justamente porque tem clorofila dentro dela. Se eu aumento essa estrutura, eu chego àquela estrutura que eu mostrei anteriormente, aonde eu tenho, por exemplo, as moléculas de DNA, tenho tilacoide, tenho o grânulo e as duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. O tilacoide lembra que o conjunto dele forma o grânulo e cada pedacinho dela vai ser formado então por essa bicamada lipídica com uma série de proteínas, inclusive uma proteína que é o complexo antena, responsável por receber a energia luminosa. Então, entrando naquela ideia de imagens um pouco mais detalhadas, eu consigo ver aqui o fotossistema 2, onde nós vamos ter a fotólise da água. Então lembra, essa etapa é um processo de oxidação da água, um processo de fotólise. Percebam que a molécula de água ela foi quebrada no fotossistema 2, justamente pela presença de luz, formando então moléculas de oxigênio e liberando moléculas de hidrogênio. Vejam que essa molécula, parte dessas moléculas de hidrogênio, elas vão caminhando num esquema, nós chamamos de esquema Z. Vão chegar até o fotossistema 1, e no fotossistema 1 vai ser acionado o maquinário que vai transformar o NADP em NADPH, ou seja, esse hidrogênio, parte dele veio para cá. Parte desse hidrogênio que não foi utilizado na formação de NADPH, ele vai ser utilizado para ligar essa proteína, chamada ATP sintase, e ao ligar essa proteína, ela converte o ADP em ATP. Então veja que durante esse processo, que é a fase clara ou fase independente de luz, eu tenho formação de oxigênio, formação de hidrogênio, melhor, liberação de hidrogênio, formação então de NADPH e formação de ATP. Ou seja, eu estou criando aqui moléculas altamente energéticas. Então, pensando dessa forma, quando eu lembro daquela equação simples, eu vou ter o gás carbônico, a água, essa energia para poder então formar moléculas de açúcar, moléculas de água e moléculas de oxigênio. Pensando dessa forma, o que nós vamos ter? Na etapa fotoquímica, ela vai ter, então, basicamente essa fotólise, essa quebra da molécula de água, o que vai ocorrer no tilacoide. Então, lembra que o tilacoide é uma das partes que nós já vimos constituintes do cloroplasto. A liberação de moléculas de oxigênio. Essa outra etapa, que vai ocorrer tanto na presença quanto na ausência de luz, ela vai ocorrer não mais no tilacoide, mas sim no estroma, onde eu vou ter a fixação do gás carbônico. Então, retomando essa imagem, eu entendo que a primeira etapa, que é essa etapa de fotólise, ela é essencial para que ocorra a segunda etapa da fotossíntese. Então, durante a fotólise, percebam que eu tenho a formação, liberação de hidrogênio, liberação de oxigênio, formação de NADPH e também formação de ATP. Essa primeira parte eu posso chamar de fotólise
E quando eu levo a formação de ATP por essa máquina chamada ATP sintase, então eu vou chamar isso de fotofosforilação. Foto vem de luz, fosforilação vem exatamente de fósforo, ou seja, eu estou colocando um fósforo no ADP para transformá-lo em uma molécula ainda mais energética, que é a molécula de ATP. Então, percebam aqui essa cadeia de transporte de elétrons para que eu fabrique o NADP, a partir do NADP fabrique o NADPH e possa então finalizar essa fase de fotólise e ter então a fotofosforilação. Lembrando que ambas dependem de luz, por isso o nome foto e por isso essas duas são dependentes de luz. Então, a partir do momento que nós já temos todos os produtos para fotossíntese, nós já temos energia, nós já temos a presença de carbono, eu posso entrar no ciclo de Calvin. Então, ou seja, eu vou sair de onde eu estava, eu vou sair dessa região, deixa eu voltar aqui, eu vou sair dessa região onde eu estava realizando a etapa fotoquímica e vou entrar no estroma, onde eu vou realizar então a etapa química. Nós vamos dar uma olhada agora num pequeno esquema, uma animação que vai mostrar pra gente exatamente como ocorre esse ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consiste em uma série de reações que reduzem dióxido de carbono para produzir o carboidrato gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo consiste em 3 passos, o primeiro sendo a fixação do carbono. Neste passo, o dióxido de carbono é ligado à ribulose 1,5-bisfosfato, resultando em uma molécula de 6 carbonos que logo se divide em 2 moléculas de 3 carbonos. O segundo passo é uma sequência de reações usando elétrons do NADPH e alguns dos ATPs para reduzir o dióxido de carbono. Na etapa final, a ribulose 1,5-bisfosfato é regenerada. Para cada 3 voltas no ciclo, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são usadas para formar novamente 3 moléculas de ribulose 1,5-bisfosfato. O gliceraldeído 3-fosfato remanescente é então usado para fazer glicose, ácidos graxos ou glicerol. São gastas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para produzir uma molécula de glicose-fosfato. Assim, o ciclo de Calvin precisa girar 6 vezes para produzir uma molécula de glicose. Essas moléculas podem ter o fosfato removido e uma frutose adicionada para formar a sacarose, a molécula que as plantas usam para transportar carboidratos pelo seu sistema. A glicose-fosfato é também o ponto de partida para a síntese de amido e celulose. O estilo de vocês faz uma pergunta: a Amazônia é o pulmão do mundo? Porque lembra, se eu estou pensando em fotossíntese, eu estou pensando em fabricar algo, estou pensando em fabricar oxigênio. Seria então a Amazônia responsável pela produção do nosso oxigênio? Vamos dar uma olhada no que diz, é super interessante pra gente? A Amazônia está em risco, isso é um fato. Mas entenda por que é errado dizer que ela é o pulmão do planeta Terra. Se você acompanhou as notícias nas últimas semanas, viu que o Brasil vive uma grave crise ambiental e diplomática. O aumento das queimadas na floresta amazônica e o crescente desmatamento na região ameaçam a biodiversidade do lugar. E tudo isso serve também para agravar o problema do aquecimento global. Em meio a tudo isso, surgiu um antigo debate. Afinal, a Amazônia pode ser considerada uma espécie de pulmão do mundo? A resposta é não. Esse título, na verdade, pertence às algas marinhas. Elas são responsáveis por mais da metade da produção de oxigênio do planeta. As florestas e bosques de todo o mundo vêm em segundo lugar, com aproximadamente 1/4 da produção. O restante vem de campos, plantações e algas de água doce. Só tem um problema: florestas como a Amazônia são o que os cientistas chamam de clímax ecológico. Isso quer dizer que elas consomem praticamente todo o oxigênio que produzem. Acontece que, além de produzir o oxigênio na fotossíntese, a partir do gás carbônico,
as árvores também precisam respirar. Daí, elas acabam consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. No fim das contas, essa relação entre produção e consumo tende a ficar no empate, sem quase nada de oxigênio excedente para a atmosfera. Mas isso não quer dizer que derrubar a floresta não traria consequência nenhuma. Pelo contrário, a Amazônia produz uma enorme quantidade de chuvas, e isso influencia diretamente o regime pluviométrico de outras regiões do continente. Além disso, a Amazônia absorve 1/4 do gás carbônico do mundo. Sem a floresta para transformar todo esse gás, ele aumentaria o aquecimento global, elevando a temperatura da Terra. E aí, pode esquecer qualquer medida de preservação do meio ambiente. Não se esquece de se inscrever no canal da Super no YouTube e clicar para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Valeu e até a próxima! Bem, já que a Amazônia não é o pulmão do mundo, vamos dar uma olhadinha um pouco da importância da Amazônia. Eu acredito que muitos de vocês, no ano passado, participou da Feira de Ciências, então muitos de vocês devem ter ouvido a fala de um professor que trouxe justamente dados sobre a Amazônia, falou sobre a biodiversidade da Amazônia. Então, nós temos outras palestras também, mostrando a biodiversidade do mar, mas em uma delas sobre a Amazônia, falando muito da importância desse grande bioma. Então vamos entender um pouquinho mais da importância desse bioma para fechar essa questão da apostila de vocês, não somente do entendimento da fotossíntese, mas do entendimento da importância da Amazônia. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam.
na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta, eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta que gerava um clima amigo aqui não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais lá? Já sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta? Se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou amparo legal, porque as leis que fizeram agora, como o Código Florestal, deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então, para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar, o problema não é meu, o problema é da Amazônia porque estão desmatando lá. Né? O problema é de São Paulo, sim. Não tem por que um morro pelado que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar. É isso, pessoal. Daqui a pouco nós retornamos com mais uma aula gravada e depois nós partimos para o momento online para vocês tirarem todas as dúvidas e também vamos fazer alguns exercícios. Até daqui a pouco, pessoal. Continuem se cuidando.